Meu querido, minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para o teu coração. E o endereço dessa palavra está lá no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1, versículos de 7 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Pois bem, nessa passagem, o profeta Ageu, ele é usado pelo Senhor como instrumento na mão do Senhor para falar ao povo, através do sacerdote da época e também do rei, para que o povo entendesse um pouquinho o que estava acontecendo. Na verdade, o templo do Senhor, o primeiro templo, o templo de Salomão, tinha sido destruído. E a presença do Senhor através da arca, ela estava sem uma casa específica, ela não tinha. E o povo, ao invés de se preocupar em reconstruir o templo, o povo estava preocupado em construir as suas próprias casas. Então, cada um deles estava preocupado com aquilo que estava fazendo para a sua própria família. Num primeiro momento, nada, entre aspas, tão errado assim, se nós formos analisar do ponto de vista humano, prático, cuidadoso. Todavia, a questão aqui e a chave aqui está na preferência. O que deve ter a preferência nas nossas vidas? E a chamada do Senhor vem nesse sentido. Tanto que ele diz, olha, eu fiz vir a seca sobre a casa, sobre esse terreno, sobre esta terra toda. Aquilo que vocês plantaram, vocês estavam com a expectativa de colher muito, porque vocês plantaram muito. E quando foram colher, vocês verificaram que a colheita foi pouca. Era basicamente como você colocar moedas dentro de um saco, dentro de um bolso furado, cuja a retenção não existia, simplesmente o que caía ali se perdia. E o Senhor advertia que essas atitudes aconteciam por um motivo muito simples. Porque o povo, ao invés de se preocupar com as coisas do Senhor no primeiro momento, estavam preocupados com as coisas, as suas próprias coisas, as suas individualidades. Isso não que não seja importante, mas o verdadeiro cristão, ele sabe que a preferência toda tem que ser o Senhor. Nos 10 mandamentos, por exemplo, nós vemos lá que o primeiro artigo da lei é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu sentimento mais verdadeiro de preferência e de honra. Ama o Senhor teu Deus dessa maneira. Ou seja, a minha preocupação deve ser me preocupar em como agradar as coisas do meu Deus. Mateus, no capítulo 6, Jesus, por exemplo, ele vai falar a mesma coisa de uma outra maneira. Jesus vai dizer o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não se preocupem com as coisas de vocês. O vosso Pai sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, porque automaticamente ele vai cuidar das coisas de vocês. Vocês não são servos, vocês são filhos. Enquanto filhos, vocês têm então uma herança e o vosso Pai vos ama. Essa era a mensagem de Jesus. Eu lembro que numa ocasião, eu trabalhava numa instituição esportiva e era responsável pelo ginásio de esportes. Lá eu era um sessionário, não era professor da instituição, mas eu era um sessionário. Então, tudo aquilo que acontecia ao longo do mês, eu tinha uma participação na produtividade. Tinha um determinado dia no mês, todo dia 10 do mês subsequente ao trabalhado, eu descia então na tesouraria, emitia uma nota fiscal para a tesouraria, e a tesouraria, quando recebia a nota, então liberava o meu pagamento. E era dia de pagamento, eu tinha uma série de compromissos naquele dia, mas uma série de compromissos, alguns que eram inadiáveis. Pois bem, já era mais ou menos perto das 3h30 e o banco naquele prédio fechava às 4h. Eu tinha 30 minutos
Estava terminando de me arrumar para descer, porque afinal de contas eram 2 lances de escada apenas, que estaria ali no banco, quando de repente eu vejo uma aluna se chegando, e como era uma porta transparente, ela me viu, pediu licença, abriu, né, e ela sentou. E a maneira que ela sentou na minha frente era uma maneira que eu tinha meio que um gesto, um trato com Deus, que se a pessoa sentasse daquela forma, eu sabia, com um sinal dele, que era alguma coisa que o Senhor gostaria de falar com ela. A minha preocupação era o horário. Eu tinha um pouquíssimo tempo para falar com ela. E de repente essa aluna vem, começa a abrir o coração, começa a contar e compartilhar as coisas que ela estava vivendo, o momento dela, a família dela, o problema com a mamãe, o problema com a vovó. Foi uma situação muito complicada. Resumindo a história, nós ficamos ali durante mais de 2 horas conversando. Não foi um pouco tempo, foi muito tempo. Enquanto mais os minutos estavam passando, estavam se aproximando das 4 horas, mais ansioso e angustiado eu estava. Mas chegou um momento que, ao ver que ela estava abrindo o coração e os versículos e textos que o Senhor me dava para compartilhar com ela, estavam gerando no coração dela uma espécie de um tratamento, como um bálsamo vindo, um refrigério sendo produzido no coração dela. Eu deixei de lado as minhas coisas, não me preocupei mais com aquilo que eu precisava fazer, com as contas que eu precisaria pagar, aonde eu precisaria ir. Eu simplesmente foquei nela, no coração dela, e naquela tarde, Jesus então fez uma obra maravilhosa e ela aceitou a Jesus, e para mim foi uma experiência assim inenarrável, foi algo maravilhoso, uma pessoa assim, nossa, que gostoso ter ela como irmã. E o fato é que depois de todo aquele período que lá ficamos, ela sai então, agradece por tudo, ela saiu, aí eu lembrei um pouco do horário, eu olhei no relógio e disse, puxa, passou o horário, mas é como se eu tivesse tido uma perda e ao mesmo tempo uma alegria. Então eu fiquei feliz por ter perdido aquele tempo, não por aquilo que eu precisava fazer necessariamente, mas por aquilo que o Senhor tinha me permitido participar. Jesus estava ganhando mais uma alma para Ele, mais uma flor para o jardim dele naquela tarde. E aquilo para mim tomou conta do meu coração. Enquanto eu fazia uma oração de agradecimento, o telefone ao meu lado começava a tocar insistentemente. Terminei a minha oração, pego o telefone, então eu atendo. É a pessoa que trabalhava na tesouraria. E ela pegou e disse, olha, Beto, eu estou te ligando, me perdoe, né? Eu tive que tomar uma atitude hoje mais cedo, porque tive que sair, voltei, então estava um pouco preocupado. Eu disse, não, tudo bem, eu sei que eu errei, eu acabei não indo até aí. Tá, não, fique tranquilo, até porque eu estava tentando te avisar isso. E como eu precisei me ausentar, eu tomei a seguinte providência. Eu já depositei o teu pagamento na tua conta, mesmo que você não tivesse emitido a nota fiscal ainda. Só peço que você traga para mim, porque eu preciso aqui para arquivar a nota. Ou seja, resumindo a história, enquanto eu me preocupava com as coisas do meu Deus, o meu Deus se preocupou com as minhas coisas. E naquele dia eu vi o quanto importante é entender a preferência, tudo em primeiro lugar para Ele. Hoje existe um louvor que está sendo entoado em muitas igrejas, um louvor daquele grupo Drops, daquela banda Drops, um louvor maravilhoso, e é ele, o versículo, uma parte do refrão basicamente é ele por ele, né? E é por ele que eu vou gastando a minha vida. É quando eu abro mão da minha vida e eu passo para ele a preferência, e ele entende aquilo como um gesto do amor, e ele retorna também. Mas eu não faço isso por aquilo que ele pode fazer por mim, simplesmente eu faço isso por quem ele é para mim. E quando eu faço isso, ele entende, ele se agrada, ele se alegra, e ele vem com as providências necessárias. E aqui o que estava acontecendo para o povo era justamente isso. O não entendimento do que é realmente preferência, o que deve ser a preferência na vida do povo de Deus. Então, que nessa mensagem o Espírito Santo possa então te provocar a um nível de reflexão do quanto você tem buscado em primeiro lugar as coisas do teu Deus, sabendo que quando você busca as coisas dele, do reino dele, a justiça dele, automaticamente todas as vossas necessidades serão supridas. Portanto, deixa ele ser a preferência e espere e aguarde nele, porque ele vai vir com a tua necessidade sendo suprida.
porque Ele tem prazer em fazer isso. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia e não esquece, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando, Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos, você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.